Fala, meus amores, seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha família linda do Exatas para Gabaritar. Galera, a aula de hoje ela vai ser massa. O que é que a gente vai ver hoje? Teoria e questões. Raciocínio temporal, também chamado de orientação temporal. E dentro dessa parte, a gente vai estudar os problemas com calendário. Só que, atenção, é apenas a parte 1, tá? Um assunto como calendário, geralmente a gente divide isso em 2 ou 3 partes, tá? Então, calendário tem muita diquinha, tem muita coisinha guardada dentro de calendário que você tem que se ligar, tá? E depois que a gente vê todas as dicas, aí calendário fica facinho, facinho, tranquilinho, tranquilinho e qualquer um consegue gabaritar, tá? Então a gente vai se prender e já já eu mostro sobre algo que é interessante em calendário e aí depois a gente vai ter outras aulas a depender da galera curtir, comentar. Então, antes da gente começar, vai aí um motivacional. Gente, tá aí o querido Gustavo. Veja o que é que ele fala aí. Conhecer a metodologia de Sormani foi um divisor de águas e matemática, RLM e estatística não foi mais um problema. Sempre que tinha um concurso em vista com matemática, RLM no edital, não importava qual, a isolada de Sormani era certeza. Consegui aprovação, ó, no TJ Espírito Santo, para analista, e no TJ São Paulo, escrevente. Nesse fechando a matéria. E sem dúvidas, o bom rendimento na matéria foi o diferencial. Obrigado por todos os ensinamentos, professor. Deus continue abençoando sua caminhada para que possa mudar mais vidas por meio do estudo. Gente, tá aqui o lindão do Gustavo, bonitão, ó, assinando aí. Cara, isso é muito, muito gratificante. Então, gente, vamos embora. Vem comigo. Gente, tá aí problemas com calendários, parte 1. O que é que a gente tá estudando aqui, ó? Nós estamos estudando o raciocínio temporal. Ou às vezes eles colocam lá, ó, orientação temporal. A gente estuda orientação espacial, que é em outro assunto. Orientação temporal, raciocínio temporal. Problemas com calendário, parte 1, como eu já disse. Isso aqui, geralmente, calendário são 2 ou 3 partes. A gente vai estudar hoje, com calma, tranquilamente, uma parte inicial desse assunto. Então, vamos embora. Gente, primeira coisa que você tem que saber é o ano em suas mãos. O ano em suas mãos. Veja, nós temos o ano normal, que é um ano que tem 365 dias, e nós temos um ano bissexto, que são 366 dias. Gente, a priori, em quantidade de dias, só muda uma coisa. Que no ano normal, fevereiro tem 28 dias, e no ano bissexto, fevereiro tem o quê? 29 dias. Então, veja. Primeira coisa que você tem que saber em calendário é lembrar quais são os meses que tem 30 dias, que tem 31, que tem 28, que é fevereiro de um ano normal, que tem 29, que é fevereiro de um ano bissexto. E tem gente que eu converso e pergunto, galera, quantos dias tem em novembro? Aí tem gente que diz, professor, sei não. Então, ó, bote aqui na cabeça. Regrinha da vovó.
Quem não aprendeu não foi criado com vovó. No ossinho do dedo, considere 31 dias. Olha, calombinho. Calombinho. 31. Agora, no espaço entre os nós, considere 30 dias ou 28, 29 em fevereiro. Então, ó, calombinho, 31. Buraquinho, que é o vão entre os ossos. Buraquinho, são 30 dias, mas por causa de fevereiro, pode ser 28 ou 29. Tem gente que ensina nas duas mãos, tá? Eu vou ensinar a você contar em uma mão. Então, vamos lá, olha pro tio. Bota a mão, ó, fecha a mão, fecha a mão. Ó, janeiro, janeiro, calombinho, 31. Janeiro, calombinho, 31. Fevereiro, buraquinho, vão entre os ossos. 28 se for um ano normal, 29 se for um ano bissexto. Março, calombinho, 31. Abril, buraquinho, 30. Maio, calombinho, 31. Junho, buraquinho, 30. Julho, calombinho, 31. Ó, veja que eu parei aqui, ó. Julho, calombinho, 31. Para voltar e não ir para outra mão, aqui mesmo você conta aqui, ó. Julho, né, 31. Voltando, já fica aqui mesmo. Agosto também é 31. Então, vou repetir, ó. Janeiro, calombinho, 31. Fevereiro, buraquinho, 28, se for um ano normal, 365 dias. Se for um ano bissexto, 29. Tá? Março, calombinho, 31. O quê? Abril, ó, abril, buraquinho, 30. Maio, calombinho, 31. Junho, buraquinho, 30. Julho, calombinho, 31. Para voltar, aqui mesmo onde tem julho, 31, você já conta agosto. Agosto também quanto? 31. E aí volta, ó. Setembro, buraquinho, 30. Outubro, calombinho, 31. Novembro, buraquinho, 30. Dezembro, calombinho, 31. Gente, tá aí, ó. Vamos lá. Ó. Vê. Meter a canetinha aí pra você ver a imagem. Janeiro, calombinho, 31. Fevereiro, buraquinho, 28 se for o ano normal, 29 se for um ano bissexto. Março, calombinho, 31. Abril, buraquinho, 30. Maio, calombinho, 31. Junho, buraquinho, 30. Né? Junho. Julho, calombinho, 31. Quando você volta, você já conta aqui em cima o calombinho. Agosto também, 31. Setembro, buraquinho, 30. Outubro, calombinho, 31. Novembro, buraquinho, 30. Dezembro, calombinho, 31. Primeira coisa que você tem que saber é o ano em suas mãos. Cada mês, quantos dias? Beleza. Vamos embora. Gente, tá aí. Tá? Tá aí. Tá vendo? Aí. Que beleza. Tá aí a quantidade de dias em quem? Em cada mês. Só muda em fevereiro. Só muda em quem, gente? Em fevereiro. Só que veja, uma coisa que eu quero alertar, tá? Sempre no curso eu já deixo essa dica lá anotada, lá dentro do nosso material, tá? Dentro da plataforma. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Meses consecutivos que a soma dá 60 dias. Gente,
Olhe para aí para o calendário. Quais são os meses consecutivos que a soma dá 60 dias? Quem seria os meses consecutivos que a soma dá 60 dias? Vamos lá. Ó. O janeiro mais fevereiro. Janeiro tendo 31 e fevereiro tendo o quê? 29. Ou fevereiro mais março. Fevereiro tendo 29 e março tendo 31. Ó. Se eu somar aqui 31 com 29, 60. Se eu somar aqui 29 com 31, 60. Gente, só acontece isso de 2 meses consecutivos somarem 60 dias se o ano for bissexto. E isso só acontece em quem? Janeiro e fevereiro ou fevereiro e março. E para isso, ó, fevereiro tem que ter quantos? 29 dias. 29 dias. Gente, você não vai ter 2 meses consecutivos de 30 dias. Você não vai ter. Para a soma dar 60, ou fevereiro e março, só que tem que ser do ano bissexto, ou janeiro e fevereiro, e também fevereiro tem que ter 29 dias. Então, se uma questão chegar e falar bem assim, ó, um determinado ano tem 2 meses consecutivos somando 60. Já sabe que o ano é bissexto. E eles fazem isso. Mas a galera não chama atenção. Então o que muda é apenas isso aqui. Tranquilo? Que em fevereiro, 29, se o ano é bissexto. Vamos embora. Gente, encontrando um determinado dia da semana. Gente, lembre disso, ó. Lembre disso, ó. Qualquer dia da semana, ele se repete a cada 7 dias. Ou seja, é um ciclo de tamanho 7. Os dias da semana se repetem de 7 em 7. Ah, hoje é domingo, daqui a 7 dias, domingo. Daqui a 14 dias, domingo. Daqui a 21 dias, domingo. Se hoje é quarta, daqui a 7 dias, quarta. Daqui a 14 dias, quarta. Os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Por exemplo, ó, se hoje é uma segunda, daqui a 7 dias, 14, 21 dias, também vai ser segunda. Pois os dias da semana se repetem o quê? De 7 em 7 dias. Ó, se hoje é quarta-feira e eu tô pegando uma data qualquer, tá? Eu tô pegando dia 22 de quem, gente? Do 6, claro que a gente já passou disso, né? Mas foi um exemplo que eu botei aqui. Que foi o dia que eu fiz o material. Se hoje é uma quarta-feira, uma semana depois será quarta. Daqui a 1000 semanas será quarta de novo. E daqui a essa quantidade de semanas vai ser quarta de novo. Que às vezes eu digo assim, ó. Se hoje é quarta, daqui a 1000 semanas, quarta. Há 1000 semanas atrás, quarta. Não importa se é para uma data futura ou uma data no passado. Se eu tô num determinado dia, daqui a 1 bilhão de semanas, vai ser o mesmo dia que eu tô. Há 1 bilhão de semanas atrás, vai ser o mesmo dia que eu estou. Os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Isso você tem que saber. E aí, veja. Como é que eu vou saber para encontrar um determinado dia da semana? Pode ser que ele dê uma data ou pode ser que ele já dá a quantidade de dias contado. A gente vai treinar, eu só fiz um resumo. Veja, se te der a quantidade de dias, divida por 7
e pegue o resto. Se for uma data futura, exemplo, daqui a 40 dias, você avança o número do resto na semana. Por exemplo, o cara disse que está na quarta e quer saber daqui a tantos dias, vai ser que dia? Pega a quantidade de dias, divide por 7. Se o resto for 2, pegue o dia que eu estou e avance 2 dias. Já se for uma data passada, exemplo, ó aqui, ó, há 14 dias, você volta o número do resto na semana. Por exemplo, o cara chega lá e diz-me assim, eu tô em tal dia na semana. Há 53 dias atrás, que dia eu tô? Aí você pega 53, divide por 7. Se o resto for 3, você vai pegar o dia que você tá e voltar o quê? 3 dias. Tranquilo? Tudo isso que a gente tá passando, a gente vai fazer questões. Agora, ó, se forem dadas 2 datas, você vai subtrair as datas, né? Para saber quantos dias se passaram. E aí você divide por quanto? Por 7 e usa o resto ou para avançar ou para voltar. O que a gente vai ver na aula de hoje, tá? É a primeira parte de calendário. Como eu disse, calendário tem muita dica. Eu não vou dar na aula de hoje nem 30% das dicas. Por quê? Porque tem outras dicas, tá? Tem muito probleminha de calendário. Vários, diversos. E aí, quando a gente mostra através do método Sórmano, você mata. Primeira coisa que a gente viu hoje foi o quê? Saber a quantidade de dias que eu tenho em cada mês. Saber que quando 2 meses consecutivos a soma dá 60, isso acontece se um ano for bissexto. E como é que eu encontro um determinado dia na semana? Show? Vamos treinar. E a última dica é o chamado início e término do ano, tá? Essa dica aqui 3 é início e término do ano. Calendário são 8 dicas pra gente matar todo tipo de questão. Você vai ver o cara dando raso calendário, mas calendário tem muita questãozinha interessante. É uma sequência. Vamos lá. Gente, quando eu tenho anos com 365 dias, ou seja, um ano normal, eles começam e terminam, gente, no mesmo dia da semana, tá? Galera, não sei se vocês já perceberam isso, tá? Ó, eu não sei se vocês já perceberam isso. Sempre quando eu tenho um ano, tá? Que não é o que? Bissexto, né? Um ano normal, o primeiro dia do ano e o último dia do ano, ele é o quê? O mesmo. Ele é o mesmo. Gente, não é para você decorar, tá? Não é para você decorar, porque sempre nas questões, se ele quiser saber alguma coisa, ele vai pegar para você e vai fornecer, tá? Ó, tá começando em tal dia, então vai terminar em que dia? Então vamos lá. Então, por exemplo, ó, veja o que eu coloquei aí para vocês, ó. Veja o que eu coloquei aí para vocês. Vamos lá. Ó. Anos com 365 dias começam e terminam no mesmo dia da semana. Reforçando. Em um ano normal, 1º de janeiro, que é o primeiro dia do ano, e 31 de dezembro, último dia do ano, cai no mesmo dia. Por exemplo, gente, não sei se vocês lembram. 1º de janeiro de 2025 foi uma quarta-feira, né? Foi uma
quarta-feira. Não sei se vocês lembram, mas 1º de janeiro de 2025 foi o quê? Quarta-feira. Lembram disso? Respondem aí no chat se vocês lembram ou não. Beleza. Professor, então, quem vai ser 31 de dezembro de 2025? Pode conferir aí. Pode conferir. Vai ser o quê? Aí. Vai ser a própria... O quê, gente? A própria quarta-feira, gente. Vai ser a própria quarta-feira, ó. Isso aqui também vai ser, ó. Quarta. Vai ser quarta. Então, galera, atenção. Ó, atenção. Pelo amor de Deus, olhem pra mim, porque vocês têm que guardar isso. Um ano que não é bissexto, ele começa e termina no mesmo dia da semana. 2025, 1º de janeiro foi uma quarta-feira. Pode olhar, a gente não encerrou ainda, né? 31 de dezembro vai ser uma quarta. Agora, vamos lá. Ano o quê? Ano bissexto, que são anos com 366 dias, por terem um dia a mais, que é em fevereiro, né? Por isso 29, eles começam em um dia e terminam num dia o quê, gente? Subsequente. Então, se um ano bissexto começa num determinado dia da semana, por exemplo, sábado, isso é um exemplo, tá? Sábado, ele vai terminar um dia depois, no domingo. E, gente, na aula de hoje, a gente não vai ver quando é que um ano é bissexto. Tem 2 diquinhas para saber se um ano é bissexto que são perigosas, tá? Você vai ver, quando a gente aprende para saber se um ano é bissexto ou não, os anos que terminam em 00 e os anos que não terminam em 00. Porque tem gente que dá uma dica e a galera acha que dá certo, não dá. Ano bissexto você tem que saber se ele terminar em 00, se ele não terminar em 00. Eu vou dar uma dica chula para começar. Ano de Olimpíada é ano bissexto. 2024, ó, 2024 é bissexto. 2028, bissexto. 2032 é bissexto. Então, um ano bissexto, se ele começa num dia, ele termina num dia posterior. Pode olhar, 2024 foi ano de Olimpíada, ele é bissexto. 2024, tá? Pode olhar o primeiro dia do ano e pode olhar o último dia do ano, tá? Se ele começou num dia, ele vai terminar num dia o quê? Posterior. A gente poderia até pensar assim, vamos lá, vocês são inteligentes. Vamos lá. Se eu pegar 2024, ó, se eu pegar 2024, que ele é bissexto. Se você dividir por 4, por exemplo, o resto dá 0. Ó, 2024, ele é bissexto. Gente, vamos saber quem é 31 de dezembro e quem é 1º de janeiro. Aqui é fácil, porque, ó, vamos lá. 2025. Veja, 2025. Aqui. 1º de janeiro não é uma quarta? Então, ó, se 1º de janeiro de 2025 é uma quarta, volta um dia. 31 de dezembro de 2024 é uma terça. É uma terça. Gente, só olhando por aqui, ó. Veja, 1º de janeiro de 2025 não é uma quarta? Um dia antes, né, 31 de dezembro de 2024 é uma terça.
Pode olhar aí. 1º de janeiro de 2024 foi uma o quê? Segunda. Por quê? Ano bissexto começa num dia, termina num dia o quê? Posterior. Então, 2024, que é bissexto, o primeiro dia do ano foi uma quarta. O primeiro dia do ano foi uma segunda. Então, o último dia do ano vai ser uma o quê? Terça. Porque ano bissexto começa no dia e termina no dia posterior. Gente, na aula de hoje, são essas dicas que a gente tem que saber. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos resolver questões. Agora, vamos resolver questões. Vamos lá. Resolvendo questões de calendário. A questão número 1, da FGV. Ela diz o seguinte: a festividade de Corpus Christi é celebrada invariavelmente 60 dias depois da Páscoa, que cai num domingo. Então, a Páscoa cai num domingo, 60 dias depois vai ser quem? Vai ser Corpus Christi. E aí ele diz, portanto, Corpus Christi vai ser dado em uma... Gente, o que foi que eu disse? Se te der a quantidade de dias, você divide por 7. Como aqui está indo para uma data no futuro, você avança o dia que foi dado com o resto. 60 dias dividido por 7 dá 8, né? Esse 8 aqui, gente, são 8 semanas completas, né? Então, 8 vezes 7, 50 e quanto? E 6. Sobraram quantos dias? 4 dias, O resto não foi 4. Você vai pegar o domingo e vai avançar 4 dias. Segunda, terça, quarta, quinta. Galera aí, que é do catolicismo, matava resposta letra C. Gente, isso aqui, se eu tô, tá? Se eu tô em um domingo, passaram 8 semanas, vai ser o próprio domingo. Aí, se o resto fosse 0, a resposta era domingo. Mas aí eu vou pegar ainda o domingo e contar 4 dias depois do domingo. 4 dias depois do domingo, quinta-feira, Por isso que eu botei aqui, Tá aí, Se te der a quantidade de dias, divida por 7 e pega o resto. E aí o resto vai dizer se você avança o resto ou se você volta. Vamos embora. Questão 2 da IDECAM. Carlos está organizando seus arquivos e descobriu que uma importante reunião aconteceu em uma terça-feira, 1º de junho de 2024. Tá? Então, 1º de junho de 2024 foi uma terça-feira. E aí ele diz, ele quer saber em que dia da semana aconteceu uma outra reunião que ocorreu 1236 dias antes dessa data. Você vai voltar 1236 dias. Que dia da semana aconteceu? Gente, a mesma coisa. Vou pegar 1236, vou dividir por 7. Pego o resto, só que no lugar do resto eu avançar, eu vou voltar. Porque eu estou indo para uma data no passado. Então, isso aqui, 12. 2 passa, aqui dá 1. 1 vezes 7, 7. Dá 5, baixo o 3. 53 por 7. 9 passa, né? 8 passa também. Né? Porque 8 vezes 7 dá 56, né? Então é 7. 7 vezes 7, 49. Dá 4, baixo 6.
46 por 7. 6, né? Porque 7 passa. 6 vezes 7, 42. Ó, o resto não deu 4. Eu vou voltar, ó. Eu vou voltar 4 dias. Gente, 4 dias voltando. Antes da terça. Segunda. Domingo. Sábado. Sexta. Sexta-feira. Lady B. Tá vendo? Aqui nessas duas, ele te dá a quantidade de dias o quê? Contado. Foi exatamente o que eu falei, tá vendo, ó? Se for uma data passada, ó, volta o número do resto na semana. O quociente, ele dá o quê? A quantidade de semanas completas. Tá aí, né? Questão 2, tranquilinha. Vamos lá, questão número 3. Ó, dois irmãos se encontram e um pergunta ao outro sobre os treinos na academia. O outro responde: treinei ontem, agora só volto a treinar depois de amanhã, na terça-feira. Em que dia aconteceu o encontro entre os dois irmãos? Galera, veja, ó, depois de amanhã, ele disse que é terça. Depois de amanhã é terça. E aí, por exemplo, ó, se depois de amanhã é terça, é porque amanhã é um dia antes. É quem? Segunda. Se amanhã é segunda, é porque o quê? Hoje é quem? Só voltar um dia, é quem? Domingo. Então, em que dia aconteceu o encontro entre os dois irmãos? No domingo. Se quisesse ontem, o ontem, volta um dia. Seria o que, gente? Sábado. Galera, show de bola. Beleza pura. Vamos aí para a questão de número 4. Vamos embora. Gente, essa questão 4, no curso eu faço de duas maneiras. Onde eu mostro quando você vai de um mês para o outro na mesma data, se você avança um dia, 2 dias, 3, se não avança. E sai também bem rápido, tá? Mas a gente trata isso na próxima aula. Vamos ver essa quarta aqui, contando os dias. Ó, Lucas faz aniversário no dia 10 de abril. Então, Lucas faz no dia 10 de abril. E sua prima Mariana faz aniversário no dia 5 de julho. Em um determinado ano, o aniversário de Lucas, que foi dia o quê? 10 de abril, caiu em uma o quê? Segunda-feira. E aí ele diz, nesse mesmo ano, o aniversário de Mariana caiu em uma... Vamos lá. Gente, você quer chegar em 5 de julho, não é isso? Então, abril, aí vem quem? Maio, junho, julho. Você quer sair daqui para chegar aqui. Foi o que a gente disse. Vamos lá. Gente, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Ó. Abril são 30 dias. Só que eu já tô no dia 10. Então, falta quanto para acabar? 30 menos 10. Quanto? 20 dias, ó. Aqui eu vou contar 20 dias. Gente, abril são 30 dias. Só que eu já tô no dia 10. Se eu já tô no dia 10 de abril,
e abril tem 30 dias, quantos dias faltam para acabar? 20 dias. Aí vem maio, né? Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Ó. Maio é quanto? 31. Eu vou contar os 31 dias. Junho, quantos dias? 30 dias. Só que eu quero chegar em 5 de julho. Pô, se eu quero chegar em 5 de julho, julho tem 31 dias, mas eu quero chegar em 5 de julho. Então eu vou contar quantos dias? 5 dias. Gente, é só somar, né? 20 mais 31 mais 30 mais 5. Ó, 20 com 30, 50. 55. 55 com 31 dá quanto? Dá quanto? 86 dias. É como se eu dissesse assim, ó. Se hoje, ó, se hoje é segunda, daqui a 86 dias vai ser que dia? O que difere daquelas outras que nós fizemos, da primeira e da segunda, é que aqui eu tenho que contar a quantidade de dias. Então, ó, eu vou pegar novamente 86 e dividir por 7. E avançar com o resto, né? Porque eu tô saindo para uma data futura. 8 aqui dá 1. 1 vezes 7 dá 7. 1 baixo 6. 16 por 7 dá 2. 2 vezes 7. 14, ó. Sobra resto quanto? 2. Então, ó, eu tô na segunda. Eu vou avançar 2 dias. Porque o aniversário de Lucas não foi na segunda, né? Que foi no dia 10 de abril. Segunda-feira, avançando 2 dias. Terça, quarta. Quarta. Letra C. Aí, às vezes, tem questões que eu vou tratar numa outra aula, quando a gente verificar a definição de ano bissexto, que sai de janeiro para uma data. E aí, como passa por fevereiro, ele dá o ano e você tem que saber se ele é bissexto ou não, tá? Então, aqui é tudo organizado. A gente não solta coisa por soltar, tá? Então, quarta-feira, Lady C. Lady C. Tá vendo, gente? Só alegria. Vamos aí para a próxima. Ó. Questão 5 da VUNESP. Durante uma reunião do escritório, no dia 15 de março, que foi uma quarta-feira, o gerente comunicou que a próxima auditoria seria no dia 6 de maio. Em que dia da semana a auditoria ocorrerá? Ó, eu tô saindo de março e quero chegar em maio. Então vem abril, quem? Maio. Vamos lá. Ó, janeiro, fevereiro, março. Março são 31. Só que eu tô no dia 15 de março. Eu vou sair do 15 de março para chegar em 6 de maio. Então, ó, se eu já tô em 15 de março e março tem 31 dias, eu vou tirar os 15 dias, que eu já tô no dia 15. Aqui só me interessa quantos dias? 16 dias. 16. Tranquilo? Beleza. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, ó, abril são 30 dias. E eu quero cravar no dia 6 de maio. Então, eu só vou contar quantos dias? 6 dias. Tá vendo, gente? Acabou. Ó. Semelhante a essa, gente, ó. Só que aqui abril tinha 30 dias. Como eu já estava no dia 10, já se foram 10 dias, faltam 20. E aqui, ó, como março são 31, eu já estou no dia 15, faltam 16. E aí, vamos lá. Ó, atenção, atenção, atenção. Eu vou somar aqui, ó. 16 mais 30 mais 6. 16, 22 com 30.
52 dias. Gente, é como se eu dissesse o quê? Hoje é quarta. Daqui a 52 dias vai ser que dia? Vou pegar 52 e dividir por 7. E vou avançar com o resto, né? Ó, 8 passa, né? Então 7. 7 vezes 7. 49, ó. O resto é 3. Eu tô na quarta. Vou avançar 3 dias, ó. Quinta, sexta, sábado. Sábado como resposta, letra D. Gente, é só isso. Tá vendo como é fácil? Agora eu vou dar uma dica que eu já saio de 15 de março, aí chego rapidinho logo em 15 de maio. Uma diquinha que eu mostro, mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 6, ó. Olha o que ele diz. Em um determinado ano, o mês de fevereiro tem 28 dias. Ano normal de 365 dias. E que o dia 31 de dezembro caiu numa quinta-feira. E aí ele diz, nesse caso, 3 de janeiro do mesmo ano caiu em que dia? Aí, galera, ó. Se ele veio com essa historinha de me dar o término, eu sei o início. Eu sei o início. Gente, não é um ano normal. Não é um ano normal. Não é? Ano normal começa e termina no mesmo dia da semana. Se terminou numa quinta, começa numa quinta. Acabou. Acabou. Então, ó, se 31 de dezembro é uma quinta, 1º de dezembro é uma quinta, porque um ano normal começa e termina no mesmo dia da semana. Gente, agora eu vou na mão, né? 1º de dezembro, né, uma quinta. Então, 2 de dezembro, um dia depois. Ô, 1º de dezembro não, né, gente? 1º de janeiro. Se eu sei o último dia do ano, eu sei o 1º dia do ano. Como um ano é normal, começa e termina no mesmo dia da semana. Então, se começou numa... Ó, se terminou numa quinta, começou numa quinta. Então, 1º de janeiro é uma quinta. Então, 2 de janeiro, um dia depois, sexta. 3 de janeiro, um dia depois, sábado. Então aqui é quem, gente? Sábado, letra C. Tá vendo, gente? Isso é método Sorman. Só alegria. Vamos embora. Olha essa da FGV. Durante uma aula de matemática, a professora falou sobre meses consecutivos e suas durações. Pedro percebeu que naquele ano havia 2 meses consecutivos cuja soma totalizava 60 dias. Ele quer dizer que o ano é bissexto. Gente, eu mostrei isso. Meses consecutivos, que a soma dá 60, 2 meses consecutivos. O janeiro mais fevereiro, o fevereiro mais março. Só que fevereiro, ó, com certeza tem que ter quantos? 29. Isso acontece quando o ano é o quê? Bissexto.
Tá vendo, galera? Então, ó. Aqui o ano é bissexto. E aí ele diz, se o ano começou numa quarta, ou seja, 1º de janeiro é uma quarta, que dia da semana esse ano terminará? 31 de dezembro. Foi o que a gente falou? Ano bissexto começa num dia e termina no dia depois. Se começou numa quarta, termina numa quinta. Vapo. Letra D. Gente, é isso. Era isso que eu queria falar aqui nesse nossa aula 1 de calendário, tá? Aula 1 tem muita coisa em calendário. Gente, dá o like, curte e compartilha. Pega logo o material. Deixa o like aqui. Curte e compartilha. Siga nosso Instagram que tem dicas diárias. Entra no grupo do Telegram. Quero ver aí se essa aula não vai ter pelo menos uns 100 comentários. Quero ver, viu? Beijão. Valeu. Fui!